Que bom poder falar com vocês. Nós vamos iniciar hoje uma parte da explicação de algumas de nossas aulas. Nós vamos abordar pontos bastante importantes sobre a disciplina Linguagem e Argumentação. Como vocês sabem, o homem ele tem necessidade de comunicar-se constantemente. Aliás, quem é que consegue viver sozinho? Só se for uma pessoa que tenha algum problema psicológico, que tenha necessidade de se isolar, que tenha necessidade de viver longe das demais pessoas. Nós temos exemplos nítidos, claros, que a própria mídia nos mostra de que as pessoas têm grande dificuldade para viver isoladamente. Alguns exemplos nós podemos citar. É o caso, por exemplo, das pessoas que são sequestradas. Essas pessoas são obrigadas a ficar isoladas, sozinhas, e muitas vezes, quando lhes é perguntado se eles querem alguma coisa, se têm algum desejo, algum pedido, muitos deles pedem um pedaço de papel, algumas folhas de papel, uma caneta, um lápis, para que eles possam pôr no papel aquilo que eles sentem, as suas emoções, os seus sentimentos, os problemas vivenciados por eles naquele momento. É preciso ainda lembrar dos detentos, por exemplo. Quando eles são isolados, nós percebemos ao assistirmos filmes que muitas vezes as paredes estão escritas, desenhadas. É uma maneira de se mostrar a necessidade de comunicação que o ser humano tem. É preciso ainda lembrar que nós podemos nos comunicar de diversas maneiras. E para nós nos comunicarmos, por sermos racionais, nós usamos a linguagem verbal. Mas nós também podemos nos comunicar por intermédio da linguagem não verbal. Qual seria a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal? A linguagem verbal é aquela que se faz por meio da palavra, por meio do código escrito ou falado. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês por meio de um código. Este código é a língua portuguesa. Por outro lado, eu também posso me manifestar por intermédio de gestos. Veja bem, eu posso usar ao mesmo tempo a linguagem verbal e me comunicar, me auxiliar essa linguagem verbal por meio de gestos, por meio da expressão facial, que são textos não verbais. Então, veja bem, a palavra simboliza o texto falado ou texto escrito, seria linguagem verbal. A linguagem não verbal, as imagens, o som, por exemplo, né? Nós podemos citar as placas de trânsito, que é um código conhecido por todos os habilitados a dirigirem. Então, veja bem, existem inúmeros códigos que nós podemos fazer uso desde que nós tenhamos conhecimento. Num processo de comunicação, é preciso ficar muito claro, vocês devem ter observado nas primeiras aulas, se já pegaram o material, se já olharam, se já tentaram, que ao nos comunicarmos, nós estamos tendo o envolvimento de 6 elementos. Todas as vezes que nós nos propomos a realizar uma comunicação, há envolvimento do emissor, da mensagem, do receptor, do canal de comunicação, do código e do referente. O que seria cada um desses elementos? Neste momento em que eu estou conversando com vocês, eu sou o emissor. Eu estou desejosa de conseguir enviar uma mensagem a vocês.
eu tenho isso como objetivo nesta aula, que vocês me entendam, que vocês consigam captar a minha mensagem. Então, eu sou o emissor. Vocês são os receptores, porque vocês tentarão receber esta aula, este conhecimento e relacionar com conhecimentos que vocês já têm e, a partir daí, criar um entendimento sobre o processo de comunicação. Também é preciso ficar claro para vocês que a mensagem é tudo que eu estou falando. Tudo que eu digo neste momento é exatamente ou faz parte da mensagem que eu desejo passar para vocês nesta aula de vídeo. Existe ainda o canal de comunicação. Como é que eu estou enviando esta mensagem? Qual é o meio utilizado para eu enviar essa mensagem? Sem dúvida, é o vídeo. Por meio de um vídeo, eu estou realizando a comunicação com vocês. Existe ainda um código. Eu estou fazendo uso do código língua portuguesa. Mas existem outros códigos, né? Por exemplo, quem é um pouquinho mais experiente como eu, se lembra que muitas vezes teve a oportunidade de enviar um telegrama ao invés de enviar um e-mail. O tempo passa, né? E hoje o telegrama está meio esquecido. Mas como que nós enviávamos? Qual o código usado para se enviar um telegrama, que era uma comunicação que chegava rapidamente ao nosso receptor? O código Morse. Se vocês assistem à televisão, vocês percebem que sempre tem uma jovem ali do lado se comunicando com os surdos mudos, através das libras. Então, esses são códigos que nós usamos para nos comunicar. Existe ainda, todas as vezes que se realiza o processo de comunicação, o chamado referente. O referente é o assunto, ou o tema, melhor dizendo, abordado numa comunicação. Então, veja bem, se eu estou falando sobre um acidente aéreo, qual vai ser o referente? O acidente aéreo. E a mensagem? Tudo que foi dito sobre o acidente aéreo. Então, nós costumamos dizer que o referente é a informação de uma forma sintética. É o tema abordado neste processo. Enquanto que a mensagem é tudo o que é dito durante um certo período de tempo, ou tudo que está escrito, né? No nosso caso, nós temos um texto falado, e enquanto durar esta aula, nós estaremos enviando uma mensagem a vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido que todas as vezes que nós nos comunicamos, então, seja por meio de um texto verbal ou de um texto não verbal, nós temos uma comunicação que envolve, então, 6 elementos: emissor, receptor, mensagem, canal de comunicação, código e referente. Também é preciso ficar claro para vocês que todas as vezes que nós fazemos uso da linguagem, essa linguagem tem uma função. E essa função vai depender de quem é o alvo da comunicação. Se for o emissor, se nós estivermos empregando primeira pessoa, se nós estivermos expressando as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós teremos a função emotiva ou função expressiva. Por isso que os verbos e os pronomes normalmente vão estar na primeira pessoa. Quando queremos persuadir alguém, nós fazemos uso da função conativa ou apelativa, porque nós estamos tentando apelar, nós estamos fazendo uso do apelo para convencer, persuadir alguém de alguma coisa. Então, se eu digo, compre no supermercado São José,
Esse compre é uma tentativa de persuasão e nós temos então a função da linguagem denominada apelativa ou conativa. Quando nós queremos enviar uma mensagem especial, nós temos a preocupação em combinar as palavras, em combinar as terminações dessas palavras, gerando naquilo que nós escrevemos ou falamos uma certa musicalidade, uma certa sonoridade, seriam as rimas. Quando então o alvo é a mensagem e essas palavras estão selecionadas, combinadas, tem rima, tem sonoridade, nós temos então a chamada função poética. A função poética, ela não existe somente na poesia. Um parágrafo ou um texto subdividido em parágrafos pode ser chamado de prosa poética e nós teremos então a função poética. Vejamos um exemplo. Quando eu digo, tome melhoral, é bom e não faz mal, eu tenho um texto publicitário. Esse texto publicitário, ele tem duas funções que nós percebemos nitidamente. A primeira delas seria a tentativa de persuadir alguém a consumir o melhoral, que é um comprimido. E a segunda função dessa linguagem é poética, porque existe rima, existe combinação de palavras que causa uma sonoridade agradável. Então, neste caso, eu tenho também a função poética. Nós ainda temos como alvo em algumas comunicações o canal de comunicação. Veja bem, se vocês se reportarem ao livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, vocês vão se lembrar dos personagens Macabeia e Olímpico. É um casal de namorados que não tem um diálogo muito extenso. Então existe uma cena em que os dois sentam-se num banco de jardim e mais ou menos o diálogo é assim. O Olímpico diz, a Macabeia diz, pois é. Ele retorna e diz, Ela diz, é o quê? Pois é. E novamente ela pergunta, é o quê? Veja bem, quando existe este diálogo, nós não podemos dizer que existe uma mensagem consistente. Não existe, na verdade, uma conversa como o namorado queria ter com a sua companheira. O que existe é uma tentativa de iniciar uma conversa, de puxar um assunto, e neste caso ela não consegue entender e ela fica o tempo todo questionando, fazendo a pergunta o quê? Então, na verdade, o que ela faz é mostrar a ele que o canal de comunicação está em funcionamento. Quer dizer, existe um canal funcionando, mas o diálogo não aconteceu. O diálogo no verdadeiro sentido de uma mensagem consistente. Então, neste caso, qual é a evidência? Qual é o destaque? Mostrar que este canal de comunicação está funcionando e a função da linguagem vai ser a chamada função fática. Vocês vivem isso também todos os dias quando estão ao telefone. Quando vocês atendem alguém e percebem que alguém começa a contar alguma história ou a falar seguidamente para você, você fica do outro lado simplesmente dizendo, sei, nossa, verdade? Então veja, na verdade você está só tentando mostrar para o outro que o canal de comunicação está em funcionamento. Mas você não diz muita coisa, não diz um texto que tenha realmente um significado. O que você quer é confirmar a sua presença do outro lado. Porque se você fizer silêncio, o que é que vai acontecer? O outro vai gritar, está por aí?
ou aconteceu alguma coisa. Morreu? Pensei que tivesse desligado. Uma outra função que nós podemos mostrar para vocês, explicar, é a função metalinguística. Quando nós vamos ao dicionário procurar o significado de uma palavra, nós não encontramos no dicionário um desenho, uma figura. Nós encontramos uma outra palavra, se for um dicionário da língua portuguesa, nós temos uma palavra da língua portuguesa explicando outra palavra da língua portuguesa. Então, neste momento, nós temos o código pelo código. O código explicando o próprio código. Então, neste caso, eu tenho a função metalinguística. Se você vai ao médico, você faz uma consulta e o médico te dá uma explicação com um termo da medicina e você não entende e pergunta a ele o que significa aquilo e ele novamente te responde com um termo da medicina, você está tendo a linguagem usada na função metalinguística. É o código pelo próprio código. E por último, nós temos a função referencial, que são as informações. Todas as vezes que o alvo for o referente, ou seja, que se fornecer, através da linguagem, uma informação, sem que haja manifestação dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua opinião, você terá simplesmente uma informação. Isso é muito comum nos jornais, quando nós lemos textos que simplesmente trazem um acréscimo de informação, um conhecimento sobre um determinado fato. Neste caso, o alvo é o referente e a função será a referencial. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor agora, né, os elementos da comunicação e o que envolve todo esse processo de comunicação. Porque, a partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre o texto falado ou o texto escrito. Todas as vezes que nós nos comunicamos, seja através da oralidade ou da escrita, nós nos comunicamos por meio do texto. E vocês estão vendo aí, que o texto é o produto da atividade verbal, oral ou escrita, que forma um todo significativo. E acabado, qualquer que seja a sua extensão. Precisa ficar muito esclarecido para vocês, esclarecido para vocês, que quando nós nos comunicamos por meio de textos. Este texto, ele não tem uma extensão definida, pode ser uma palavra só, pode ser 1000 páginas de um livro, também se constituirá um texto, desde que tenha um significado, desde que tenha um sentido. Então, veja bem, quando eu me comunico por meio de um texto, esse texto precisa produzir um sentido. Se alguém entrar aqui no estúdio dizendo para mim, fogo, esta única palavra terá sentido nesta situação que eu estou vivendo agora. Eu vou provavelmente sair correndo. Isso significa que o que foi dito para mim é um texto. E quando você lê um livro de 1000 páginas, 1000 laudas, às vezes se trata de um romance, de uma ficção, e você acompanha desde a primeira página até a última. Então, neste caso, você também tem um único texto. A COC 2004 diz ainda que o texto, como vocês podem observar na lâmina, é uma sequência verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência. E que este conjunto de relações tem sido chamado de intertextualidade. Veja bem, quando eu me comunico, eu preciso apresentar as minhas ideias de maneira coesa e coerente. Coesão e coerência
fazem parte dos fatores de textualidade. O que seriam os fatores de textualidade? Veja bem, o tecido que nós usamos para fazer a nossa roupa significa tecer. Os fios estão entrelaçados. Quando eu produzo um texto, as ideias também precisam estar entrelaçadas. Precisam ter esse entrelaçamento. E essas ideias combinadas, elas vão ser capazes de contribuir para que o texto tenha sentido, para que o texto tenha significado, que é o que a Koch chama, e outros linguistas, de coerência. Então, ninguém pode escrever sem que seu texto tenha, para ele, coerência, mas também que tenha para o leitor a coerência, ou seja, o significado. Vamos adiante. É preciso ainda explicar para vocês que a Koch também explica que todo texto tem fatores de textualidade com os quais nós temos que nos preocupar quando nós vamos produzir um texto ou falar um texto. Então vejamos, quais são esses fatores de textualidade? Eu vou explicar para vocês todos eles, só que eu vou começar pela intencionalidade. E vocês poderão verificar aí na lâmina que tem a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Gostaria que vocês entendessem que quando nós nos propomos a escrever ou falar um texto, nós temos sempre uma intenção. E temos que pensar nessa intenção antes de começar a escrever. Também é preciso ficar claro para todos vocês que o processo de escrita não se faz imediatamente ao tema solicitado. Muitas vezes nós ouvimos o tema que nós precisamos escrever, já pegamos um papel, uma caneta e já queremos ter ideias. Escrevemos o primeiro parágrafo e o que acontece? Paramos para imaginar ou criar a próxima ideia que corresponde ao segundo parágrafo. Isso não deve acontecer. Eu devo sempre me preocupar antes com que intenção eu vou escrever aquele texto, para quem eu vou escrever aquele texto, para qual situação eu vou escrever aquele texto. Ou então falar. E tenho que me preocupar se vai ser possível usar um código que seja compreendido pelo meu interlocutor, seja na escrita ou na oralidade. Sempre estarei falando de uma das duas maneiras, ou da escrita ou da oralidade. Os fatores de textualidade são os mesmos para os dois processos. Veja bem, então eu tenho que me preocupar com a intenção, tenho que me preocupar se vai haver aceitabilidade por parte do outro e tenho que me preocupar com a situacionalidade. É preciso, então, ao se propor a escrever ou falar um texto, que o produtor tenha preocupação com os fatores de textualidade. Esses fatores de textualidade são a intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade. Ou seja, eu sempre tenho que ter a preocupação de qual é a minha intenção, com quem eu vou me comunicar, ou seja, para quem o texto está sendo escrito ou falado, e para qual situação esse texto também está sendo escrito ou falado. Todas as vezes que nós temos a intenção de escrever um texto ou de falar um texto, nós temos que nos preocupar com esses três primeiros fatores de textualidade, que são a intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade. A intencionalidade seria, com que intenção eu produzo esse texto? Será que o meu interlocutor ou o nosso interlocutor vai nos entender? Vai
ter aceitabilidade em relação ao texto, ou seja, ele conseguirá encontrar um sentido, um significado para o texto ao realizar a leitura? Para qual situação eu estou ou nós estamos escrevendo? São essas preocupações que nós devemos ter ao planejar o texto. Em seguida, nós devemos nos preocupar em buscar as informações que nós temos a respeito do tema que será abordado. Se nós não temos informações suficientes, se essa informatividade não nos satisfaz, nós precisamos recorrer a livros, revistas, buscar autores que nos tragam esta informação, que nos deem bagagem suficiente para que nós possamos produzir um texto. E mais ainda, quando eu leio o texto, ou quando nós lemos o texto de uma revista, de um livro, nós assistimos a uma reportagem que aborde o mesmo assunto, eu posso realizar a chamada intertextualidade. O que seria essa intertextualidade? Seria relacionar um texto com os demais. Quando eu relaciono um texto com os demais e consigo extrair deste texto, um conhecimento em forma de seleção de ideias, eu consegui, então, realizar a intertextualidade. É preciso ficar claro que, adicionado a esses 5 fatores que eu torno a repetir, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, eu preciso ter sempre a preocupação com a coesão e com a coerência. Então, fechando, coerência, como nós estamos vendo, diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à superfície textual vem a constituir uma configuração veiculadora de sentidos. Ou seja, ao ler um texto, eu preciso conseguir dar um sentido, um significado a ele, como produtor do texto. E como leitor do texto, eu também preciso entender esse texto, atribuir um significado. Então, acho que fica claro para vocês que a coerência ela não depende somente do produtor de texto. Ela depende muito mais da capacidade de interpretação, de compreensão do leitor. Todo texto, então, para que haja essa coerência, precisa também ter a coesão, que é o fenômeno responsável pela ligação entre as ideias. Como vocês podem observar, os elementos linguísticos e lexicais que se encontram na superfície textual e de forma interligada são os recursos que vão formando sequências, ligações, conexões, que vão fazer com que essas ideias fiquem coesas. Então, coesão, de uma forma resumida, sintética, seria a ligação entre as ideias de um texto. Todo texto que tem coesão terá maior possibilidade de ter coerência. Mas existem textos coesos, sem coerência, e coerentes, sem coesão, como vocês viram no nosso material alguns exemplos. Prosseguindo, nós vamos ainda observar que para que exista esta coesão e esta coerência, alguns aspectos são relevantes quando eu escrevo ou quando eu falo. As ideias precisam apresentar continuidade. Como vocês podem observar no texto mostrado, é preciso que haja permanência de elementos constantes. O tema a ser abordado deve ser o mesmo do começo ao final do texto.
As ideias devem ter uma sequência, então é preciso que eu me preocupe com a continuidade. É preciso ainda que eu me preocupe com a progressão das ideias. Porque todas as vezes que nós escrevemos um texto para alguém, e esse alguém for ler esse texto, provavelmente ele encontrará algo já dado, né? Já conhecido, que é o chamado de dado, e em seguida deverá ser acrescentado algo novo, ou seja, ao dado acrescentam-se ideias novas. Isso significa que o texto apresenta progressão de ideias. A progressão de ideias, ela é importantíssima num texto, porque senão nós cairemos no quê? Naquele texto que ele não sai do lugar, ele não caminha. É aquele texto característico de vestibulares, de salas de aula, que o aluno escreve o primeiro parágrafo, ele não tem mais informações, então ele escreve o parágrafo a seguir com a mesma ideia, usando palavras diferentes. Então esse texto não tem progressão. Ainda é preciso que o produtor de texto não se contradiga. Às vezes, nós encontramos textos produzidos que iniciaram afirmando algo e no final é desdito ou se desmente aquilo que foi dito inicialmente. Isso significa que o texto ficou contraditório. E por último, é preciso que as ideias estejam bem articuladas umas às outras, que haja uma relação entre os fatos ou entre as situações mostradas. Se nós nos preocuparmos, então, que o texto tenha continuidade, que ele não seja contraditório, que as ideias apresentem progressão e essas ideias sejam bem articuladas, com certeza o nosso texto será coeso e terá coerência. E por último, eu gostaria de lembrar a vocês que sempre que nós vamos escrever, nós fazemos uso do chamado conhecimento prévio. O conhecimento prévio, ele aborda todo o conhecimento que nós temos já adquirido através de leituras, através da escola, através da nossa experiência. Mas quem vai ter a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a leitura será a professora Ruth, num próximo momento. É importante que vocês entendam que o processo de ler e o processo de escrever, eles estão interligados, mas eles são independentes. Quem lê muito, se reflexivamente, pratica o processo de leitura e não o processo de escrita. Quem escreve muito, está praticando o processo de escrever e não de ler. Não há dúvida de que quem lê tem informações, e essas informações e o contato com bons textos contribuirão para que você ou nós todos tenhamos maior facilidade para produzirmos um texto consistente com um número de informações maior. Mas eu quero finalizar a minha explicação dizendo a vocês, meus alunos, que o processo de ler é um, o processo de escrever é outro, e que ler só não nos faz bons escritores. É preciso praticar a escrita, é preciso treinar. E como diz um autor, o processo de escrever, ele produz prazer e dor ao mesmo tempo. É realmente um processo doído. Mas como eu acredito em vocês, eu sei que todos vocês que se propuseram a
estar participando deste curso de administração, que sabem da importância que o mercado de trabalho hoje dá à comunicação, ao processo de ler, de escrever, de interpretar, de falar, eu sei que vocês vão se esforçar, vão treinar o suficiente para que nós saiamos desta disciplina melhorados no sentido de escrever e de falar. Só que também é preciso ficar claro que de nada adianta eu dizer da importância, porque vocês já sabem dessa importância. Vocês têm tido a oportunidade de perceber isso quando concorrem a um trabalho, quando participam de entrevistas, quando são obrigados a escrever um texto. Essa é a justificativa para vocês terem a disciplina linguagem e argumentação. Então, não é só nesse momento que é necessário ler, escrever, falar. Isso deve fazer parte do cotidiano de qualquer profissional que pretende ter sucesso, que pretende se sobressair, que pretende ser o melhor entre muitos. Por isso, eu desejo que o nosso relacionamento continue sendo ótimo. Eu espero ter mostrado a vocês que os conhecimentos específicos, eles serão de grande validade, eles são fundamentais, mas eles não farão com que você alcance o seu objetivo de ser o profissional brilhante, o profissional de sucesso que você deseja ser, se você não souber se comunicar. Comuniquemo-nos então. Um abraço a todos e acredito em vocês.